dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e comigo tenho Maria Escaja, João Maria Joné e Zé Pedro Silva. Olá, meus caros, está tudo bem? Bom sim, dia. sim, continua a chover, etc. Hoje temos um episódio que será, mais uma vez, se calhar, hiper focado, porque as circunstâncias e a sua gravidade assim o exigem, para além de que temos todo um remendo, se calhar, para fazer. Não sei quem é que os vai fazer, mas vai acontecer pelo menos um ou dois. Mas para já, vamos a um breve café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Leitão Amaro, ministro da Presidência do Governo, publicou um vídeo curto nas suas redes sociais a roer unhas, a falar ao telefone, numa sala com televisões e computadores, ao som de uma música dramática, enquanto muitos portugueses enfrentavam dias terríveis e difíceis. Quis mostrar trabalho, o arregaçado de mangas, que é clássico, só com a camisa sem o blazer, mas depois de tanta crítica apagou o vídeo. O que se esquece é que na internet tudo perdura até à eternidade. Zé Pedro, já não é a primeira vez que o Leitão Amaro faz uma destas. Prefere uma abordagem macronista, não sei bem como é que se diz, mas é um estilo de comunicação, mas não parece saber utilizar esta técnica. O que é que lhe aconselharias nestes dias em que o governo teve que entrar em ação, mas não se viu muito mais do que vídeos e declarações um pouco estapafúrdias? Macronistas, mas não nos podemos esquecer que temos já também historial cá com António Costa, não é? Que nos incêndios também se mostrou no gabinete a olhar para ecrãs. É uma comunicação, enfim. Há quem goste de dar este espetáculo. Em certas situações acho que pode ser importante mostrar que se está ao serviço. Noutras, eu acho que, e no caso deste governo, nós chegamos a um nível de incompetência bastante grave, que é aquele em que nem sequer sabem falar. E a retórica devia ser, em teoria, pelo menos segundo Aristóteles, não é? A base de um político é conseguir dizer, mesmo que esteja a enganar. E quando eu olho para este governo, percebo que cada ministro que falava fazia a asneira. E então o que é que pensou Leitão Amaro? Vou fazer um filme, porque assim é cinema mudo, não digo nada, e eu provavelmente, se não disser nada, a coisa até passa. Só que o vídeo também não passou. Não passou porque era naquelas circunstâncias em que uma pessoa espera que o governo esteja todo empenhado numa catástrofe. Ainda que seja alguém que tem essa incumbência de comunicação, que está a fazer vídeos e tudo isso, tem que haver pelo menos uns 5, 10, 15, 20 minutos de apreciação, de juízo, a saber se aprova, se não aprova, se vai para o ar. E não se consegue compreender que numa situação destas, em que eu acho que são precisos todos os segundos, e as pessoas depois nem dormem, disse Miguel Pinto Luz ontem, nem dormem desde das 2 da manhã da quarta-feira, dia 28, estar a perder um minuto que seja, em vez de ir dormir um bocadinho, a ver se um vídeo pode entrar ou não. Portanto, foi muito mal. Mas eu acho que foi o raciocínio do ministro foi este. Foi nós, quando falamos, dizemos asneira, eu vou fazer cinema mudo. Entre os vídeos do Ventura também a esforçar-se muito a carregar garrafas de água. Sim, eu nem sei quantas é que eram. E qual deles é que ganharia o Oscar agora que vão ser em março? O Leitão Amaro estava mais bem realizado, não é? Boa edição, está bem editado, tem uma banda sonora onde se nota que se aplicaram, sem ridículo e com uma grande falta de noção. Sim. Mas do ponto de vista cinematográfico seria esse a ganhar o Oscar. Sendo que eu preferencialmente não daria o Oscar a nenhum deles. Posso escolher, se puder escolher essa opção, não quero dar o Oscar. Não, escolheste já o Leitão Amaro. Não é por ele, pela personagem em si. Mas tipo, preferias ou dou o Oscar a um ou levo um tiro. Tipo, aí dava o Leitão Amaro. Mas... é como te sentes para a escolha de domingo, por exemplo, ou não? Não, sinto-me melhor para a escolha de domingo do que antes de ter que escolher entre estes dois vídeos, confesso. Domingo estou mais tranquila. Johnny, achas que este governo tem equipa de comunicação ou não tem, ou tem e escolhe ignorá-los, ou é a equipa igualmente um bocadinho ignorante? Eu, por acaso, acho que a equipa é boa. Portanto, tem mesmo a ver depois com... Lá está, às vezes há treinadores muito bons e depois os jogadores não sabem jogar à bola. Isso é uma coisa que acontece. E no caso parece-me um bocadinho isso, que é, se eu fosse a equipa de comunicação do Ministro da Presidência, queria mostrar que o Governo está em cima do acontecimento. Mas é preciso que o Ministro da Presidência esteja num sítio que mostra que está em cima do acontecimento. Se estiver no gabinete,
não mostra muito. Mas aquilo era gabinete dele sequer? Era. Ok. É lá um gabinete de crise, ou o que é, mas Pois. a questão é, É se o tipo ministro passado de estivesse reuniões. disposto a sair à rua e apanhar com a chuvinha, era um vídeo muito melhor. A equipa de comunicação toda contente. Sim, senhora, grande vídeo e tal, chuva, telhas e tal. Assim, não. Assim é um vídeo de, pronto, pseudodramático. E eu acho, o que prova também que a equipa de comunicação não tem a palavra final é o facto de ter sido apagado. Porque nenhum profissional de comunicação deixaria que um vídeo depois de publicado fosse apagado, porque é a Sim, pior essa coisa que se pode fazer. essa parte É que que assume-se o erro sem dizer como nada e o aquelas vídeo coisas ainda quando é pagas pior uma multa ainda. às finanças que as finanças não têm razão. Aí já pronto. Já, Mas aí tens de pagar, se não Mas punhas- eles são já os mesmos- admitiste a culpa. Mesmo que, senhora, não sei o que, admitiste a culpa, já perdeste, já não podes rever aquele dinheiro. Eles são os mesmos, porque neste governo é só as neiras. Eu não sei se isto foi neste governo, se foi no anterior, mas vai dar ao mesmo. Por exemplo, aquela imagem de Montenegro no Rio Douro, Sim, quando foi a queda do helicóptero. Numa Ou seja, lancha. assistimos a. Não sei como é, mas atenção que eu não faço ideia quem são, nem consigo avaliar a comunicação do governo de uma Mas forma podes geral. falar sobre isso, porque Exato, deixa lá ver se não acontece qualquer coisa. Mas essas imagens todas sempre colocaram o governo em muitos maus lençóis, portanto eu não consigo perceber. Só se eles forem bons no sentido em que desviam a atenção de outras coisas. E põem-nos todos a falar de vídeos e de imagens no Rio Douro e enquanto não se faz outra avaliação mais importante. Pode ser isso. Não, entendo. Aí são génios. isto é assim: se tu vires um cão a guiar muito bem um carro, tu, em princípio, a pessoa que ensinou aquilo é muito boa. Apesar de tudo, não deixa de ser um cão a guiar um carro. Não, mas o cão pode ter talento natural e acho que Não, mas alguém tem que o ter ensinado. E essa pessoa Pode tem que ser muito ser boa. Só que aquilo não deixa de ser contra a natura, de certa forma, e em princípio vai dar asneira eventualmente. Isso é um bocadinho como ter Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, não é? Aquilo não podia acontecer, mas de alguma forma acontece. Portanto, alguém tem que ter mérito aqui, não pode ser o próprio, porque o próprio pode ser diz de mérito, frases pode ser como- de mérito de outros. O próprio diz frases como pessoas que infelizmente não conseguiram Que evitaram, não conseguiram evitar. Não conseguiram Conseguiram evitar perder a vida. Pronto, que é uma coisa que as pessoas às vezes infelizmente não conseguem fazer, é evitar perder a vida. Não, e acabam por ter alguma culpa, não é? Isso. Sim, porque podiam ter evitado. E aqui também entramos no campo da meritocracia, não é? Quem se mantém vivo, Claro. Mas isso é um bocado darwinista. Este assunto da comunicação do governo não vai não é bem ficar... darwinista neste caso, é Pedro, porque darwinista essas. Desculpa, Faz Madalena. mal. Ou seja, seria darwinista se as pessoas se tivessem posto em situações estúpidas. No caso, a situação foi Não, mas segundo o serem Primeiro-Ministro. apanhados não, por uma tempestade É violentíssima. darwinista segundo o Primeiro-Ministro, porque tu, ao Ah, não segundo o evitares, Primeiro-Ministro, não evitares, houve aqui uma seleção natural. Sim, mas já vamos a essa frase e a muitas outras que têm ocorrido há uma semana. Para já vamos começar a nossa reflexão. Vamos refletir. Bem, antes de entrarmos no tema e nos factos que agora sabemos, eu, enquanto moderadora, queria pedir desculpa pela forma como abordámos o tema a semana passada. Acho que era a minha responsabilidade que o tema não fosse abordado de forma tão leve, tendo em conta que, lá está, sou a moderadora e modero e dou o tom para as perguntas e um bocadinho indiretamente para as respostas. E era um pouco minha obrigação estar melhor informada, apesar de não terem passado meramente 5 horas ou menos do acontecimento da tempestade e de nada se saber especificamente sobre Leiria e as áreas mais afetadas. Sabíamos da roda gigante da Figueira da Foz E pouco mais, sim. e pouco mais. No entanto, sabíamos de uma morte. E pronto, acho que foi pouco prudente e empático da minha parte não ter acautelado o tom em que falámos e pedir desculpa aos nossos ouvintes, especialmente a quem está a ser afetado por esta tempestade e esta tragédia. Vamos então voltar agora aos factos que sabemos. Hoje sabemos que a depressão Christine... Eu já vi as pessoas a dizerem este nome de diferentes formas, ainda estou um bocadinho confusa, mas eu digo Christine. E o balanço que ficou apurado até 2 de fevereiro de 2026, que foi ontem, o IPMA Foi anteontem. Anteontem? Hoje é dia dia quê? 4. Eu não estou bem. Pronto. Então foi há 2 dias. Não sei se ontem aconteceu mais alguma coisa. Desculpem lá se eu não disser que aconteceu. A tempestade foi marcada por vento extremo. Os ventos chegaram a mais de 200 km por hora. Não sei se algum de vocês sabe o exato número, mas acho que chegou até aos 230. Acho que foi 230.
Certo, com formação rápida a oeste da costa portuguesa e um impacto dominado pela força do vento. No terreno, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou 5 mortes diretamente associadas à passagem da Christine. Em paralelo, a Câmara Municipal da Marinha Grande comunicou uma outra vítima mortal no concelho, quando já se estava a tentar reparar os telhados, por exemplo, e outras mortes por intoxicação através da utilização de geradores. Aproveito para dizer, tenham que ter cuidado com a utilização dos geradores, não pode ser em espaços fechados e têm que ir arejando o sítio onde estão, porque aquilo liberta monóxido de carbono. Em termos operacionais, a Proteção Civil indicou que foram registadas 11.839 ocorrências, lá está, até dia 2 de fevereiro, não estou muito atualizada. Entre os tipos de ocorrências mais frequentes surgem quedas de árvores e de estruturas, inundações e movimentos de massa, com maior incidência em regiões como Coimbra, Leiria, Oeste, Lisboa e Beira Baixa. Isto teve impacto nas estradas e transportes, particularmente nas linhas ferroviárias que ficaram fechadas, além de cortes de energia, água e comunicações e o fecho de escolas em vários pontos do país. É neste retrato, e ainda há muita gente, alguma gente sem energia, já houve grande parte das pessoas sem eletricidade, sem água, sem necessidades básicas, e a pedir ajuda a um governo que, até visto, não tem feito aquilo que é necessário para toda a gente estar confortável neste momento difícil. Escaja, pergunto-te a ti primeiro. A semana passada nós não tínhamos noção sequer da dimensão desta tempestade. O que é que tens a dizer sobre o que é que se tem passado? Como é que as coisas se desenrolaram, as consequências entre pessoas que ficaram e ainda estão sem luz, necessidades básicas, sem meio de sustento, e um governo que age na, como dizem, invisibilidade? Em primeiro lugar, quero também pedir desculpa pela surdez de tom com que nós abordámos este tema na semana passada. Outra literal. Foi, não foi? É certo que tínhamos pouca informação e em defesa da Madalena, a Madalena é sempre contra falarmos de meteorologia no café, e claramente a Madalena estava certa, e nunca mais forçaremos este tema, porque efetivamente não tínhamos informação necessária para comentar este tema, e percebo perfeitamente que quem ouviu, especialmente quem ouviu o podcast alguns dias depois, tenha soado completamente estúpido o que nós dissemos, e à luz dos factos contudo, queria dizer que nós efetivamente não tínhamos informação, o que eu acho só por si muito grave. Quando a tempestade aconteceu de madrugada e nós gravamos às 10 da manhã, as informações que tínhamos era que tinha caído a roda gigante, efetivamente tinha morrido uma pessoa, e que havia linhas de comboio cortadas. Nós não sabíamos mais nada, e preocupa-me que em pleno século XXI, em 2026, seja possível acontecer uma catástrofe desta dimensão e as pessoas que são afetadas por ela não tenham forma de comunicar com o exterior, não é? Com quem pode ajudar, com quem pode divulgar as notícias, com quem pode prestar socorro. Efetivamente isso não aconteceu. Ainda há pessoas sem rede. Eu tenho estado em contacto com muitas pessoas que têm estado no terreno em ações de voluntariado e a ajudar a reconstruir o que é possível neste momento, e não há rede, não há rede em Leiria, não há rede em Orem. É um bocado inacreditável que numa altura em que estamos todos tão dependentes de tecnologias e de redes sociais e etc., que não seja possível comunicar. Pronto, nós acabámos por comentar isto de forma precipitada e lá está, uma surdez de tom, e quero pedir desculpa obviamente a quem se sentiu revoltado com a forma como o fizemos, e que percebo perfeitamente. Queria só deixar a nota a quem está a pegar nas declarações e a pô-las fora de contexto, que provavelmente não vão ouvir isto porque não são ouvintes do podcast, são apenas pessoas que têm muita energia e pouco para fazer, que peguem nessa força toda que têm, nessa vontade toda, e que vão para o terreno ajudar, e que espero que estejam a fazê-lo com a mesma dedicação com que tiram vídeos, põem vídeos na internet. Ainda sobre formas de ajudar, queria aproveitar este tempo de antena para dizer que várias pessoas da cultura juntaram-se, artistas, produtores, agências de comunicação, juntaram-se para fazer um concerto solidário que será no próximo dia 11 de fevereiro na Casa Capitão. Eu depois nos mandares digo os artistas, mas pronto, este concerto vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 11, na Casa Capitão. A par deste evento há também um GoFundMe para ajudar duas associações, a Atlas e a Sharing Love, que estão a trabalhar no terreno. Em relação ao governo,
eu acho inacreditável a forma como os ministros que falam sobre este assunto têm feito. E eu acho que estas pessoas nunca passaram por nada na vida, honestamente, porque o Ministro da Economia ontem dizer que falar de um apoio de 500 euros por pessoa como se fosse uma fortuna e dizer que até receberem o apoio é suposto usarem o salário do mês passado, quando as pessoas estão sem telhado, sem casa, sem luz, sem aquecimento, com as suas vidas completamente condicionadas por uma tempestade devastadora que passou por cima delas. Não consigo sequer qualificar. Acho inacreditável, acho uma falta de noção e uma falta de delicadeza, uma falta de empatia gigante, e acho que este governo padece muito de falta de empatia no geral, tanto Montenegro, com a forma como falou das pessoas que morreram, como Ministro da Economia, como Leitão Amar com aquele vídeo. Acho que há uma falta de empatia brutal neste governo e, como dizia uma amiga minha ontem, que é ouvinte do podcast por acaso, que me dizia que imagina, ainda bem que não é este governo que está em funções durante a pandemia, porque se fosse nós morríamos todos. Ela não disse esta parte, esta estou a acrescentar. Zé Pedro, eu perguntei a semana passada ao Joné se ele achava que nós estávamos preparados para algo de grandes dimensões, e queria te perguntar se achas que tivemos a resposta a essa pergunta com aquilo que andamos a observar nestes últimos dias, e para além de também saber que tu te sentes um pouco revoltado com a incapacidade de comunicação nas horas a seguir, por exemplo, à tempestade e ao nosso próprio podcast, que nós não tínhamos muita informação. Demorou pelo menos 48 horas as pessoas a perceberem-se da dimensão e da devastação e do que tinha acontecido e as consequências que deixou a tempestade. E esse é o meu ponto principal. Sim, porque, vamos lá ver, eu não sei se me junto eu prefiro fazer uma coisa que é lamentar de facto o nosso café ter ficado tão tonto, mas eu tenho outro ponto de vista sobre ele. Nós temos mas percebo que vocês apresentem as vossas desculpas sobre o que se passou, percebo perfeitamente. Eu lamento no sentido em que nós temos um programa que é diário e que tentamos sempre estar mais ou menos em cima da atualidade. Semanal. Que é um sonho de ser diário. Já foi diário de reflexão na altura da pandemia. Todos os dias eu acho que deixávamos mas foi na altura da pandemia. Mas enfim, há uma necessidade de estar o mais perto possível da atualidade, não é? Porque senão as coisas ficam, muitas vezes isso acontece. Aliás, nós sabemos que à quarta-feira acontecem sempre 1000 coisas e muitas vezes o conteúdo fica totalmente desatualizado. E nesse sentido fizemos uma coisa que foi no café falar da experiência de cada um e não comentámos o evento a nível nacional. Foi o que é que estava cada um, como se fosse onde é que tu estavas no 11 de setembro. O problema aqui foi que de facto havia, não teria sido tratado com aquela ligeireza se houvesse uma coisa que era informação. E informação a vários níveis, não só da imprensa, mas sobretudo do governo, que é quem tem essa obrigação. E não se admite, eu não consigo perceber, porque eu estive, como aliás disse no episódio passado, acordado durante a noite, via o que se estava a passar na minha zona e calculava que aquilo não fosse o olho do furacão e não conseguia perceber como é que não estava tudo aí pelos ares. E o que nós temos é, de manhã, ontem eu irritei-me bastante a ouvir Miguel Pinto Luz, porque este governo tem uma coisa que é reage sempre, aliás, como qualquer pessoa sem razão, que é à bruta. Vão para a televisão discutir com as pessoas, porque as pessoas interpretam tudo mal, não percebem nada. Eles são gênios e nós temos uma dificuldade tremenda em compreender aquelas inteligências. Mas não achas que esse tem sido um pouco o modus operandi do PSD? Não sei se foi o que só acho que deu É do PSD e é do PS e é o que eu assisto assim em geral, porque a política está como está, a classe política está como está, porque ninguém lá quer pôr os pés e eu percebo. A questão é, o comunicado que havia de manhã e que não foi às 9h30, eu tenho que corrigir Miguel Pinto Luz, já passava das 10, do Primeiro-Ministro, não explica gravidade nenhuma. Nenhuma. Estavam a resolver o que estava estragado. No Twitter, que é lamentavelmente uma forma de os governos comunicarem, havia zero. O Primeiro-Ministro, Miguel Pinto Luz, tem posts a cumprimentar o homólogo espanhol pelo acidente do comboio. E eu compreendo. É simpático. Mas não se referiram uma única vez à tempestade em Portugal. Portanto, comunicação zero. O que ouvimos de manhã era que uma tempestade que poderia ter consequências catastróficas tinha passado, afinal de contas, como mais uma daquelas que temos aos montes. E, portanto, isto está profundamente errado. E isto é desinformação.
E, portanto, eu lamento de facto que as pessoas tenham sido enganadas e nós também fomos, mas de manhã, na quarta-feira, o Primeiro-Ministro tinha a obrigação de fazer uma coisa que era dizer que foi uma catástrofe e que há muitas zonas em terríveis condições, sem comunicações, que vão ficar sem comunicações nos dias. Porque ele tinha esta informação. Miguel Pinto Luz disse ontem que eles tiveram desde as 2 da manhã, até por aí fora, até hoje, ainda não dormiram. Nunca mais pararam de trabalhar. Desde as 2 da manhã. Se tiveram desde as 2 da manhã, e se eu li aquele comunicado às 10, então há uma coisa, das duas uma. Demoraram 8 horas. Eu vou dar 2 hipóteses. Ok. Ou são lorpas, e não têm a capacidade de perceber as consequências de um fenómeno destes, com a informação que têm da Proteção Civil, das autoridades, podem ser lorpas. Ou então esconderam. Porque às 10 da manhã já sabiam que tinha sido muito grave e não transmitiram essa gravidade. Por isso, eu lamento que as pessoas se atirem, ou as pessoas, algumas, atenção, e muito residualmente falando, se atirem a comentários precipitados, com uma certa leveza, porque estávamos a falar da experiência individual e não do que tinha acontecido ao país, e não se critique, de facto, esta desinformação, porque isto também é uma forma de desinformação. Quer dizer, tinham a obrigação. E tentaram esconder porquê? Quer dizer, achavam que isto ia passar assim entre os pingos da chuva. Nós não íamos perceber que Leiria estava com problemas gravíssimos, Castelo Branco estava com problemas gravíssimos, Coimbra, Alcácer do Sal. Aquelas almas pensam nisso. Quer dizer, que aqui se calhar vamos conseguir passar e nem se percebe que houve aqui uma tempestade. Quem teve esta ideia foi a mesma do vídeo, quer dizer, portanto, e é isso que eu lamento. E insisto porque eu assisti às notícias todas, ninguém deu a noção da realidade. Ninguém, nem ao final do dia. Isto foi uma tempestade a conta-gotas, nós íamos sabendo de coisas. As pessoas dizem, ali também, não sei o quê. Quer dizer, e não pode ser o governo, de manhã, tinha que ter informado da gravidade extrema da situação. Já para não falar que o céu tinha aberto um bocadinho e aquele senhor devia ter levantado o traseiro do gabinete, enfiado num helicóptero e ter ido ver as coisas, porque essa é outra, mesmo que nós admitamos que não havia grande informação por parte da imprensa e do governo, como é que não há? Como é que não foram naquela manhã logo ver os estragos via aérea uma vez que as estradas estavam cortadas? Com árvores. Eu não consigo perceber. Isto é o cúmulo da incompetência. Este governo, não, isto é a concentração de Faro de incompetência. Em vez de matar, são incompetentes. E depois exibem-se na rua, os outros fazem cavalinhos. Estes mostram a sua incompetência. E espetam-se todos também. Quer dizer, eu não consigo... Mais do que os da concentração de Faro. Isto é um grau de incompetência, como digo, que nem conseguem sequer falar, não é? A Ministra da Administração Interna abre a boca e nós dizemos, por favor, volta para a invisibilidade, por favor, faz-me um favor. O Primeiro-Ministro fala, nós também dizemos, já percebi porque é que ele estava calado. O Ministro das Infraestruturas, quer dizer, e isto de facto é um bocado revoltante, porque a situação, nós percebemos que estes fenómenos acontecem, como vimos o inverno está duro, podem vir ainda mais, e estamos de facto nas mãos de pessoas profundamente incompetentes e que pensam mais na sua imagem, com vídeos, a tentar esconder a realidade, do que propriamente com a segurança das populações. Portanto, essa é que devia ser a crítica, não é? Johnny, queria falar também sobre os avisos da Proteção Civil, pelo menos para a população. Não sei se achas que são suficientes, pelo menos para nós, por exemplo, hoje a Proteção Civil avisou ontem, para hoje não sair de casa, e aqui estamos nós a sair de casa, não é? Às vezes não, a maior parte das vezes os avisos não se levam a sério, e se achas que devia haver outro novo modo de gerir estas situações, e até porque muita gente diz que as tempestades vão ser mais regulares do que nos últimos anos. Se os avisos de não sair de casa fossem reais, o Ministério da Educação dava a indicação para as escolas em determinados sítios não abrirem, não é? Precisamente que os pais têm que deixar os filhos à escola. Acho que não há uma sinalização real da parte do governo de que isso existe, que isso é uma preocupação. Portanto, nós interpretamos exatamente como o governo interpreta. Sim. Como uma dica. Tipo, olha, se puderes não ir jogar à bola hoje com os teus amigos, mas se já tiver marcado e já tiver pago, tipo, se calhar vão na mesma, não é? Mas é neste nível. Também ninguém mandou fechar, pronto, campos de pádel ou o que seja. Portanto, ninguém leva a sério uma coisa que o próprio governo não leva a sério. Essa coisa é só essa. Portanto, aí não estou muito preocupado. Deixa-me só dizer, eu lembro-me no tempo, eu acho que a única vez que se levou mais a sério, sem ser a pandemia, obviamente, foi quando nós tivemos aquelas poeiras vindas do Norte de África, porque era uma coisa mais visível também, e porque era visivelmente desconfortável se tu fosses à rua, por isso é que as pessoas não saíam de casa, mas mesmo assim toda a gente ia fazer a sua vida, a maior parte sem máscara. Tipo, se puder, fica em casa, mas também não fecharam nada. Sim, não foi tipo obrigatório. Se lhe calhar bem, fica em casa. Se não calhar, olha, pronto. E eu, tudo certo. Eu também acho que no geral é isso, a lógica é essa. E obviamente que em eventos extremos podem
morrer pessoas, mas as pessoas às vezes têm que sair de casa em eventos extremos e nem pode não ser para trabalhar, pode ser para ter com um familiar, e nessas coisas pode haver um azar, e nós estarmos já a dizer que isto é claramente culpa das pessoas não levarem a sério o aviso ou da proteção civil. Eu não sou especialista em proteção civil, nem em planos de contingência. Para isso tínhamos que ter, como dizia o João Miguel Tavares, tínhamos que ter eleito o Almirante Presidente, não é? Para planos de como é que se fazem as coisas. Mas o que eu já trabalhei um bocado é comunicação política, e nesse aspecto acho que isto correu muito mal, não é? E não é só porque não se avisou no momento, ou porque quando fizemos o nosso café na quarta-feira de manhã, eu falo por mim, eu estava a comparar um bocadinho com aquela depressão Cláudia que houve, que arrebentou não sei quantas árvores, que na minha terra em Cascais foi bastante destrutiva. Eu estava com algum medo que isso, durante a noite estava a ouvir o barulho, estava com algum medo que fosse uma coisa parecida. Acordei de manhã, à minha volta estava impecável, falei com a minha família, estava tudo impecável, e eu confesso que vim para aqui com uma sensação de algum alívio, de, bem, isto não correu de todo tão mal como eu estava a contar, nem tão mal como correu o ano passado, e isso não é mal. Se calhar também as árvores que estavam mais prontas para cair, caíram todas, não é? Portanto, já estava limpo, sim. Pronto. Não sei se foi a Cláudia ou se foi o Martinho. Foi Martinho. Foi o Martinho. Martinho, já era uma hora ou outra. Qual é que foi a Cláudia? Eu lembro-me de uma Cláudia, mas não lembro. Foi do agora, Martinho, isso eu troquei, Cláudia. pronto. A Cláudia não. Mas pronto, isto para dizer, faz estragos, não faz estragos à minha volta, não tenho as informações dos outros sítios, por acaso não tenho família no Oeste, para ter essa informação mais em cima da hora. Não me chegou a tempo. Se tivesses família no Oeste também não tinhas tido informação em cima Não da hora, havia rede. porque não havia Pois, rede. exato. Pois. Mas Mas pelo menos sabia que eles estavam sem rede. Ligava-lhes e ficava tipo, onde é que estão esses gajos? Os Se meus calhar... amigos da minha mãe vivem em Tomar e só tiveram rede 2 dias depois, acho eu, e foi tipo um pico de rede, tanto que esta amiga da minha mãe tinha-lhe mandado uma mensagem que a minha mãe recebeu um dia às 5 da manhã, acordou com o som, ficou super assustada, tentou ligar à amiga e já não dava, portanto aquilo foi tipo, houve ali um bocadinho de rede, as mensagens seguiram. Era inconstante. Era completamente inconstante, ela só conseguiu falar com eles para aí 3 ou 4 dias depois. Pronto, eu acho que na quarta-feira de manhã não tínhamos dados para isso, e também acho um bocado que os programas que comentam a atualidade, e principalmente na sua fase mais ligeira, não têm a obrigação de estar, de prever o futuro e saber como é que as coisas vão correr. Portanto, eu não acho que eu percebo que as pessoas fiquem tristes e quando as coisas as afetam, e a minha solidariedade com elas, mas não acho que isto seja um erro da nossa parte ou de quem avaliou nesse dia. Acho sim que depois há um erro de comunicação, para já, primeiro, preocupante que o governo não saiba, portanto, que o governo não tenha logo, porque um governo a funcionar bem, o que faria era, não somos nós, não é? Não tem pessoas com que não consegue falar e pronto, e olha, se calhar vou conseguir falar mais à tarde. O governo a funcionar bem, tem maneiras de comunicar com os autarcas, percebe o que é que está a passar, e nessa manhã já tinha lá gente. Claro. Um governo a funcionar bem estava a dizer a avisar o país, e não a deixar o país ser avisado pelas notícias depois, estava a avisar o país, porque as notícias ainda não sabiam. Olhem, atenção, está-se a passar isto, grande problema aqui na região centro, mas nós estamos em cima do assunto. Isto é um governo que funciona mal, e depois tudo a partir daí mostra como é um governo que funciona mal. Coisas óbvias, como por exemplo terem nomeado uma senhora que é uma querida, uma senhora, pronto, mas se calhar não está a ser muito querida, mas que eles gostam muito, para Ministra da Administração Interna, porque... Sabemos se ela é querida. Pois, sei de pessoas que acham que ela é querida, eu não a conheço. Mas queridos são todos. Pronto. Queridos são todos. Atenção, há uns que não são queridos. Não. O Castro Neves é que deve ser um amor, digo eu, que não o conheço. Castro Almeida. Castro Almeida. Para a mulher não é, que ela lhe faça a mala. Pois é. Olha, e rápido. Não te esquecer que Castro Almeida foi também o homem que queria tirar o gasóleo do seu carro para pôr no gerador do... É verdade. É umas atrás das outras. Isso Se fosse quase preciso apagão, com a não boca.
Para pôr nos geradores do quê? Do hospital da Dona Estefânia. Era. Da maternidade Alfredo da Costa. Da maternidade Alfredo da Costa. Mandou- Você mandou o motorista ir lá dar o. Mandou o motorista ir lá e se fosse preciso, ia ele com uma mangueirinha, chupava ele daquilo que era para ver se aquilo saía. Ai, como é que Aquele conselho de ministros deve ser um sketch, eu adorava lá estar. Eu vou pedir ao Luís para me convidar, só para eu assistir. Pronto, mas Não o- sei se ele te convida. Se dizem isto em público, em privado. Não, eu ainda estou com a coisa do Nuno Melo do. Então, ainda por cima são os anos aqui do Sargento. Não, sim, eu contextualizo Fernandes, E ainda lá. dizem que nós tratamos com ligeireza. Para, não é? para, lá, para lá do episódio do Leitão Amaro, temos depois também Luís Montenegro a dizer que a lamentar pessoas que não conseguiram evitar a consequência de Perder a vida. perder a vida numa tempestade. E depois Alguma tivemos incompetência, diga-se, da parte dessas pessoas. também tempestade. o Castro. Isto é uma piada, hein? Só para. O Castro Neves do Zé Pedro a dizer que as pessoas tinham que se aguentar com o salário de janeiro para agora, para conseguirem Sim, tem a sobreviver obrigação em de ter fevereiro. dinheiro guardado. Exato. E que o subsídio só vai chegar no final de Ele devia ter fevereiro. falado daquela caixinha cá na cozinha, disse. E as pessoas têm também uma caixa de bolachas que eu sei bem que não tem bolachas. Só tem fios para costurar, eu nunca vi dinheiro aí. Mas se calhar era só a minha avó que quem não tenha. tinha. Vão à tem. caixa da avó. A minha avó só tinha fios aí, de 10. Temos mais o quê? Temos Nuno Melo, queres contextualizar esse Mas episódio? temos a ministra, não é? A ministra que do contexto da invisibilidade, invisibilidade. sim. Não, É isso, é que eu já e quero. do que é que falhou? Eu não sei o que é que falhou. Nós vamos falar. Estamos num processo de aprendizagem todos Estamos no juntos. processo Mas eu queria só aprendizagem. pegar um bocadinho, porque eu acho que na altura, pronto, esta escolha foi tão estapafúrdia que eu também não tive a oportunidade de falar bem sobre ela, mas estamos a falar de uma pessoa que foi escolhida para ser Ministra da Administração Interna porque votou contra a maioria do Tribunal Constitucional durante o período da austeridade, porque ela achava que a austeridade não era um tema constitucional e, portanto, e tornou-se uma espécie de heroína do espaço da direita portuguesa porque estava lá a defender o governo do Passos contra os malditos juízes do Constitucional que achavam que coisas eram inconstitucionais. Isto rendeu a esta senhora ser provedora, não é? Que é uma coisa que eu não sei se a maioria das pessoas sabem o que é, mas não tem grandes funções administrativas, é para estar à conversa. E isto leva a que, sim senhora, Ministra da Administração Interna. Eu tenho ideia que isto foi aquelas coisas tipo que o CDS tem direito a 2 ministros e meio, tipo, ou 1 ministro e meio, que é um ministro e depois uma indicação para a administração interna, e pediram ao Nuno Melo para se lembrar de uma mulher e ele teve tanta dificuldade que só conseguiu, porque ela ainda por cima tem aquele livro pequenino que as pessoas de direita adoram sobre a Constituição Portuguesa, e o Nuno Melo só deve conseguir ler livros desse tamanho. Portanto ele pensou, E com bonecos. olha, esta conheço uma mulher. esta é juíza ainda por cima, juiz, administração interna, pronto. Administração só. Não, mas Pronto. como tem o cabelo curto, ele diz que dá para passar. Dá para passar por Sim, uma mas coisa que não isto, me lê. eu tenho ideia que isto deve ter sido dos processos mais cómicos de seleção alguma vez feitos. Porque pronto, a anterior ministra não sabia muito bem falar em público, mas tinha um óbvio currículo na área, não é? Esta aqui Qual é é que era a só... anterior? Blasco. Margarida Blasco. Margarida Blasco. Mas é daquelas coisas Resposta na mas, ponta da língua, Zé. mas não deve ser. Ministros da Administração Interna. conhecedor Ministros da do Administração governo. Interna desde 64, sei todos. O Castro Neves, não. O Castro Neves baralhou-me. Mas esse não é da Administração Interna, lá está. Mas repara, a dificuldade que deve ser escolher um Ministro da Administração Interna, um Ministro da Saúde, essas pastas quentes. Ou seja, ninguém quer ir para a política, ponto. E atenção, eu compreendo perfeitamente. Mas- isso não é verdade. Mas ninguém quer ir. Isso não é verdade. Não, ninguém. Como assim? ele está a Não, dizer há com muita um gente valor. que quer ir, aliás, há uma Ele- fila. com Eu valor. digo é com competência, com currículo, competência, pois, há menos. com qualquer isso. tipo de outro interesse. Não, isso é não menos. dá. Mesmo a nível da política, isto é um debate muito interessante, aliás. Mesmo ao nível da política, dos pensadores que quiseres, das pessoas que se interessam pelas questões nacionais. Tu hoje em dia fazes muito mais vida no comentário, não é? Escreves para 2 jornais, Sim, vais sim. à televisão. Ninguém quer ir receber 2.000 paus ou 3.000 paus para ter uma perseguição permanente, para ter que depois estar. O Parlamento, reparem, nós estamos a falar desta crise, desta tempestade. Vocês têm ouvido falar no Parlamento? O Parlamento anda a discutir petições para acabar com o Chega. E andam todos lá à bulha, uns a ser ordinários, os outros a responder. O PSD anda a expulsar E repara, jornalistas também. E repara, é uma situação. Quem é que se quer meter nisto? Quer dizer, tinha que ser 30 ou 40 mil por mês, mais ajudas de custo e uma avança para o psiquiatra. Quer dizer, porque isto de facto não tem interesse. Em pastas como a administração interna, a saúde, entre outras, mas estas serão as principais, são as mais difíceis. Ninguém quer ir. E esta senhora, eu acho que eu concordo com o João, porque eu também já ouvi dizer muito bem dela do ponto de vista académico.
não é? A senhora, aqui quando a desqualificamos enquanto ministra, não é enquanto ministra. Enquanto jurista e o seu currículo, enquanto professora, nada disso. Está fora de questão. E nem enquanto pessoa deve ser um amor. Mas quer dizer, alguém lhe montou uma cilada. Então há aqui, provavelmente, até foi sequestrada. Eu não sei se a senhora está lá de livre vontade. Eu acho que deve estar. Não sei se está de livre vontade, porque a senhora está com uma cara tão assustada que eu não sei se o Luís não disse: olha, tu ficas aqui e ficas mesmo. Eu tinha mais uma pergunta para a mesa. Eu tenho sempre... Fiquei aqui mais ou menos a meio, se puder voltar aqui. O quê? Coisas. Fiquei aqui mais ou menos a meio. Ok. Queres concluir? Ou... Não, só para falar sobre esta questão da informação não chegar. Porque isto tem a ver com o desaparecimento da imprensa regional, não é? Eu acho, em parte. Médio, porque lá está. Também não tinham forma de contactar nem de publicar. Sim, mas havia maneira da coisa chegar. Como é que isto parece uma coisa medieval, não é? Não é só através de rede que há comunicação. Tu tens mais estou a informação falar, mas não havia luz também. Não, mas em tens mais muitos sítios. informação da frente de batalha na Ucrânia do que em Leiria, em zonas Mas de... repara, Não se tu falta tivesses- a luz. Se tu, Não, enquanto mas tens jornalista, satélite, não é? tivesses... Quer dizer, falta, mas é Se tu, mais desculpa, oscilante. se tu enquanto jornalista estivesse apoiada por um jornal ou uma rádio local, se calhar tinham um meio de transporte para sair de Leiria para poder comunicar. Mas há, atenção, é lógico que há uma crise na imprensa local, mas há meios locais, o Diário de Leiria está a publicar. Sim, sem dúvida. As rádios regionais estão a transmitir. É lógico que houve Sim, ali um mas período em que não o puderam fazer porque lá está. Há aqui uma falta não de tinham interação energia. Sim. que é um bocadinho absurda quando nós pensamos muito nela, não é? Que é, pode não haver, não há falta de energia em todo o lado, e a rede não é a única forma, o satélite não é a única forma de comunicação, não é? Mas eu estou a falar de eletricidade. Sim, mas haver não houve falta de eletricidade em todo o lado, portanto, Não, em todo lado não houve. Mas basta não haver nas redações. certo, mas pronto, calhou todas as... Não é São possível, tantas assim, é um efetivamente. bocadinho estranho. Uma coisa é o que o Zé Pedro disse agora sobre a Ucrânia, para mim é o que me faz pensar que é um bocadinho estranho que esta informação demora esta quantidade de tempo, 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes há certas coisas que 2 dias, a chegar. Estão-me a dizer que o Santana Lopes esteve 2 dias incontactável? Nem me parece possível. Ele teve que ir a correr para um sítio onde tivesse rede. Também me parece. Ele construiu um satélite. Claro. E há coisas... Tem Starlink. Há mecanismos de proteção civil que eu calculo que permitam comunicações espero eu, sem a necessidade de rede. É satélite. Sim, portanto... Não, as comunicações... Satélite, O Ciresp não... O Ciresp nunca rede, funciona, não não é? O Ciresp nós temos um simulacro de contacto. Mas isto para mim isso é só um bocadinho assustador perceber e fazer aqui uma autópsia de o que é que falha nas comunicações, na interligação do país para isto não chegar. Claro. Tem que haver aqui uma coisa mais profunda do que faltou rede, faltou luz. Não, tem que haver aqui uma desorganização grande. Sim, não faz sentido a informação ter demorado tanto tempo. E por outro lado, também acho que depois no pós também se cria uma coisa de gravidade, de quase como se toda a gente fosse culpada de não saber a coisa a tempo porque é o centralismo e não sei o quê, que também calma, porque isto foi complicado, há muitos problemas, há pessoas que morreram, mas as pessoas tratam comunicacionalmente todas as tragédias como se fosse a queda de uma bomba atómica num sítio. E eu acho que há um bocadinho um problema social com isso acontecer. Com ter que haver uma espécie de um luto porque há muitas tragédias no mundo e tem que haver um bocadinho de gradação na maneira como as tratamos. Acho eu. Não pode ser todas as coisas são o mal absoluto e intenso, de horrível, de nunca houve nada tão mal como isto sobre todos os temas. Só a falar que nos meios de comunicação social disseram que a tragédia como nunca antes vista. Sim. Isso disse o Primeiro-Ministro no domingo. Também. Isso que foi a maior de sempre. Sim. Ok. Já houve coisas piores em Portugal, que eu saiba. E eu acho um bocadinho grave. Lá está. Mas sentir esta coisa um bocado sensória de tens que dizer toda a solidariedade com as vítimas, eu acho que é óbvio, mas acho um bocadinho grave que o posicionamento seja sempre isto é a pior coisa de sempre. Porque isto é o Pedro e o Lobo. Um dia acontece a pior coisa de sempre e as pessoas olha, outra pior coisa de sempre. Tem que haver a língua existe para haver uma escala. E pronto, e também para o Primeiro-Ministro não dizer frases como essas, mas para haver uma escala, para haver um bocadinho
uma escadinha de gravidade entre as várias coisas. Muito grave, sim senhora. Vai ficar mais grave. Porque, e se calhar isso precisa de ser melhor comunicado por pessoas que não estão preparadas para fazer, mas porque o anticiclone dos Açores está a perder a sua força por causa das alterações climáticas, e isso era o que garantia que não se passava em Portugal e em Espanha o que se passa em toda a costa atlântica dos Estados Unidos, que é tornados a toda a hora. Isto não é um tornado porque ela é uma essofagia de não sei o quê. Ciclogênese. Exatamente. Não Eu só sei essofagia. Eu ouvi que estava deslocado, não que estava a perder força. Estava tipo um bocadinho. Sim. Mas ele desloca-se de vez em quando. Sim, ele pode revoltar para o O André Vitor ainda não prometeu que vai pôr no sítio. A proteção, eu não sou, também não sou especialista em meteorologia, mas sim, claro. Supostamente a proteção que ele nos fornece para evitar que isto seja igual à Carolina do Sul está a degradar-se, e nós se calhar temos que pensar mais nisso. Genericamente, eu estava a ver até os gastos... Sim, porque o próprio anticiclone é um fenómeno meteorológico, não é? Claro. Tipo, não existe só por si. Estava a ver os gastos do PRR e a execução, e nós até temos uma bastante boa execução Temos dinheiro para o do anticiclone. PRR, mas a Itália tem melhor. E a Itália fez uma coisa que muita gente diz que é ruinosa, e em parte foi, porque pronto, é a Itália, mas fez uma coisa de renovação de casas, em que o Estado comparticipava as renovações de casas para as tornarem mais resistentes a fenómenos atmosféricos, mais sustentáveis do ponto de vista do uso de energia, que as pessoas usaram para se renovar as suas casas, para fazer piscinas, para, pronto, normal, não é? Um esquema de financiamento desses, em que o Estado apoiava em 110% a despesa de uma obra, foi o que foi. Mas nós, se calhar, podemos ter tido uma coisa um bocadinho mais ambiciosa cá sobre isto. Nós temos muita pobreza de construção. E se dá um ventinho um bocadinho mais forte, voam as telhas de toda a gente e ainda morre gente. Portanto, menos conversa sobre a pior tragédia de sempre, Não, imagina, e o luto e não sei o quê, e mais sobre bora fazer coisas. Podes estar a remendar o teu telhado, morrer e depois ouvires, tu não, porque já morreste. Sim, tu não é? Mas a tua família ouvir um ministro a dizer pronto, também estava a reparar o telhado àquela hora, não é? Olha, Como se uma pessoa fosse à noite reparar as telhas porque lhe apeteceu. Tipo, é uma coisa que tipo, não tenho nada para fazer, vou remendar o meu telhado. Pois, e não é isso bem também tem a assim. ver um pouco com o modo que o governo e a própria comunicação social dá, não é? Se o governo está inativo e diz só tipo, que horror, sim senhor. Grande tragédia. Mas reparem, As pessoas também ficam como? Que horror, nós agora com o que é que este eu faço, governo não é? temos um histórico de falta de comunicação e falta de informação, porque no apagão foi igual. Já o Pedro Sanches tinha falado não sei quantas vezes e ainda estava. E nós ouvimos rádio até às ainda o 9 nosso da noite. governo não tinha aberto a boca. Eu lembro-me de estar a receber informações dadas pelo governo espanhol através de uma amiga, porque eu já tinha quase não tinha rede, mas tinha uma amiga em Bruxelas que estava a reunir informação e que nos estava a mandar, porque nós não tínhamos acesso a nada, tipo, a rede já quase não havia, e o nosso governo não abria a boca. O Pedro Sanches já tinha falado, já sabia. Nós fomos nós governados não pelo Pedro sabíamos, nós não Sanches também tinha um bocadinho mais de informação na medida em que foi ele que carregou no botão errado. Nós, no que dependesse do nosso governo, não sabíamos nada, ficávamos todos sem luz, sem rede, sem nada, sem saber o que é que se passava. Mas é que eu acho que isto é o problema, e isto é o que dá o Ventura, não é? Porque o governo porta-se como se as coisas lhe acontecessem, como se fosse um transeunte. De repente, Também levou com uma placa, não? e agora? Não sei, pronto, agora vou tentar perceber lá como é que é De ciclogênese explosiva, não? não, da Lucília, aquela frase da Lucília Amaral A aprendizagem. Invisibilidade. de invisibilidade. Do contexto de invisibilidade. Do contexto da invisibilidade, vou tentar perceber o que é que se passou. Epá, mas no entretanto, dava jeito que alguém sentisse que alguém tem agência e está a querer fazer coisas, porque depois torna-se uma competição para ver quem é que está mais. Não, e sentes que a população está a tentar fazer coisas, as associações estão a tentar fazer coisas. Sim, mas a questão é. Agora, não sentes que o governo esteja a tentar fazer nada, não é? Se os políticos Mais uma vez estamos dependentes do mas se os povo. políticos portam não como agentes, mas como, pronto, transeuntes, isto acaba por ser uma competição não sobre quem é que tem a solução, que é o que é suposto a política ser, mas sobre quem é que está mais indignado na claque, que é o que a política hoje em dia é. E nesse campo depois é que tens o Ventura, porque ele tem alguma solução estrutural para tornar o país mais resistente a fenómenos atmosféricos extremos. Tem. Não tem. Vai pôr o anticiclone dos Açores num sítio.
Pronto, Na ordem, na ordem. Na ordem. Na ordem. E não Na fica ordem. com, Não se se- calhar, Fica com um bocadinho de aticiclone. Não se admirem que o menino venha prometer isso, venha dizer comigo, a Anticiclone dos Açores volta para o sítio e não passa nada. Pois. E não se neste admirem se alguém âmbito acreditar. eu tinha a perguntar por Ai, causa. isso me admiro. E se calhar vocês vão achar que posso ser um bocadinho ingênua, mas quando acontecem estas coisas e é fácil criticar quem está em funções executivas, tem sido um bocadinho óbvio a incompetência, acho que toda a gente consegue ver, especialmente nas coisas que se diz, mas não estaremos nós também quase sempre a ser injustos quando estas coisas acontecem. Então, de que Marcelo, é difícil. Até o É, Marcelo olha, isso é um já bom- criticou a postura do governo. Esse é um grande ponto. Mas esse adora criticar o Montenegro, como tu sabes, Pois são também é muito verdade. amigos. Esse Mas o Marcelo lá Mas se está, calhar não se cancelou todo- a sua viagem ao Exato. Vaticano, mas cancelou outra viagem Também que já tinha está já no não sei fim, onde. achas que está preocupado? Certo, mas eu, pronto, nestes 2 dias vai estar junto da população e não sei fazer o quê. Pobre da Mas, população. voltou aos beijinhos, mas... Deve estar bem entretida. Sim, mas eu acho que ele estava tipo, pá, já estava à espera de não fazer mais nada, mas pronto. Mas sim, mas ia dizer... Não, porque esse é um bom ponto, mas que também liga com aquilo que o João estava a dizer. Esse é um bom ponto. Às vezes eu faço essa reflexão, sabes? A dizer assim: pá, caramba, isto foi uma catástrofe, isto é difícil, isto é o tempo, isto é a meteorologia, isto é a mãe natureza, a gestão disto destas coisas não é nada fácil. Será que estamos. Aliás, a minha primeira intervenção nesta matéria, na newsletter logo a seguir, foi: eu tinha avançado logo com uma comissão parlamentar de inquérito que, na minha modesta opinião, é para isto que elas servem. E tu que para não és folclore. muito fã das comissões. Não, eu sou fã de comissões, não sou fã de se aproveitar comissões para fazer peças para o noticiário. A dizer, olha que foi tão bruto com não sei quem, ai, que ele é muito bruto. Não, é outra coisa. Uma comissão parlamentar de inquérito é um organismo que permite estudar, ver como é que o Estado, o Governo reagiu, fiscalizar, no fundo. Pronto. E isto era importantíssimo que se fizesse. As empresas privadas com concessões de exploração tinham feito os investimentos, estavam preparadas. Eu não digo isto a achar, não estavam, vamos apanhá-los. Não! É preciso ver. Tinham as meias ou não tinham? E porque te preocupa, não é? Enquanto O cidadão poder do local, como é que reagiu? O Governo Central. É para isto que serve uma comissão parlamentar de inquérito. Mas a política está de tal forma que o que é que o Presidente da República propôs? Não concordou comigo, que eu sei que ele viu. Não concordou comigo, o que é que ele diz? Uma comissão técnica independente. Ou seja, isto é a ruína da democracia, dos órgãos do Estado. Não é? Não se confia no Parlamento. O que é que o Presidente da República pede? Comissão técnica independente. Mas é que o Parlamento está cheio de gajos do Chega, também o percebes um bocadinho. Pronto, Chega e outros. O Parlamento está cheio de... E não podemos dizer porque isto é um problema sério. E, portanto, o Presidente vem dizer Comissão Técnica Isto é um problema Independente. sério. É, absolutamente. A Comissão Técnica Independente. E eu ouvi isto e disse, não foste para a Comissão Parlamentar de Inquérito porque já sabes que aquilo é um circo. E eu aí tenho que reconhecer razão ao Presidente da República. Eu ainda não desisti. Há bocado estavas a perguntar, a dizer que iam dizer que eram ingenuidades, e ingenuidade é minha. Mas eu continuo a achar que era uma Comissão Parlamentar de Inquérito que devia entrar neste campo. Devia chamar toda a gente, com calma, perguntar o que é que foi feito. Então, no momento da tempestade, havia os meios, foram os carros, isto estava planeado, porque as tempestades já existem desde que existe o planeta Terra, não é? Portanto, havia previsão para... perante a dimensão da tempestade, os meios eram adequados, porque podiam ser insuficientes, mas adequados para a realidade, por exemplo. Isto só os técnicos é que podem dizer. E os políticos, os detentores de cargos, de mandatos políticos, têm a obrigação de ouvir. Muitas vezes gostam de falar, não é? Não ouvem ninguém. Mas chamam os técnicos e ouvem-nos. Se o técnico disser, não, olha, nós temos o sistema todo montado e era o que era necessário. Pronto. Mete-se certo e continua-se para a frente. Isto é que o país tem que fazer, mas o Parlamento não existe. E repara uma coisa, quando tu dizes sobre a questão da injustiça, eu acho que não há injustiça nenhuma. Tem é que se chamar os bois pelos nomes e não houve preparação nenhuma, nem ao nível de comunicação, nem ao nível de intervenção. E eu insisto no que disse há bocado, o Governo escondeu a realidade. E cá para mim de forma deliberada. Há bocado eu já nem falava da questão da preparação. Há anos que eu ouvi um especialista em alterações climáticas que dizia o que era preciso fazer, não entrava naquela questão de temos todos que comprar carros elétricos e modificar os nossos eletrodomésticos. Isso pode ser preciso, atenção, mas é outra discussão. O que ele dizia é, as alterações climáticas, seja qual for a sua origem, humanidade, a sorte, o fado, seja qual for, estão aí e vão acontecer. E os países e as cidades têm que se preparar. Se tens casas no caminho da água, tens que a tirar. O homem dizia isto com toda a naturalidade. Está ali uma casa, está no caminho da água, tira. Porque ela vai desaparecer com a água. E o que é que se fez? Zero. E depois as casas desaparecem. Ai, desapareceu a casa, grande tragédia. Qual tragédia? O homem disse já há 10 anos.
Portanto, não há ação. Mas lá está, voltamos ao assunto de não se prestar atenção Não há, aos... sim, exato. Andamos aqui a discutir o Acordo de Paris, o novo... Isto é a mesma discussão que nós temos todos os verões quando há incêndios e há sempre uma falta de preparação enorme para coisas que já se sabem que vai acontecer. Vai haver incêndios no verão, vai haver cheias no inverno, cada vez mais vai haver tempestades fortes e parece que é sempre tudo uma surpresa. Não, e é sempre a Parece que maior de é a primeira vez que acontece, não estávamos nada à Costa espera. levou com os maiores incêndios de sempre. Este leva com a maior tempestade de sempre. Mas é como se não fosse tudo previsível. É quer dizer, uau, porque é que isto está tudo a arder? Amigo, porque arde todos os anos, porque ninguém previne e ninguém toma medidas para que isto não arda todos os anos. E o mesmo com as cheias, e o mesmo com como é que um distrito fica sem comunicações e sem eletricidade durante horas. Durante dias, quer dizer, não faz sentido nenhum, não há justificação para isto. Eu acho que nada disto é justificável. Ontem o Ministro das Infraestruturas dizia outra coisa que para mim é o clímax, é raro, é o provincianismo de catástrofe. Porque ele dava como exemplos, então, mas isto não acontece também em França, em Espanha, na Austrália, na Nova Zelândia. E eu olhava para aquilo e dizia, espera lá, calma, portanto eu vejo que o meu governo às 10 da manhã ainda não conseguia explicar de forma clara a gravidade da situação. O que prejudica muita gente, porque a própria sociedade do país não consegue agir, porque acha que, olha, assim como nós aqui achávamos num humilde conteúdo, num humilde programa, achávamos que a coisa até tinha passado mais ou menos, muita gente com áreas de responsabilidade achava o mesmo que nós. Pronto. E portanto é muito mais grave pessoas com responsabilidades em setores importantes para contribuírem para a solução deste problema do que um podcast ou do que um programa. É grave, no nosso caso não é grave. No nosso caso não é grave, exatamente. Mas havia esta falta de informação. Já não sei porque é que eu tinha ido a este ponto agora de esconder informação. O que é que estamos a falar agora? Estávamos a falar de ninguém prestar atenção aos avisos e a Costa estava a dizer que é todos os anos incêndios e que nunca ninguém está preparado e que os técnicos avisam. Estavas a dizer que há 10 anos... Exatamente, era o provincianismo de catástrofe. Lá fora também acontece. Ouve lá. Miguel Pinto, se não estiveres a ouvir, eu sei que estás, vocês andam folgados. Eu quero lá saber da Nova Zelândia, da Austrália, da França, dos Estados Unidos. Queres ver que agora uma pessoa diz assim, isto devia ter havido mais estragos, porque na Alemanha houve mais, então assim somos parecidos com a Alemanha, não é? Deita mais umas árvores abaixo. Lá que eu mais. Isto é estúpido. Quer dizer, nós temos que ser exigentes com os nossos governos e a partir do momento em que há regiões que estão incontactáveis, tem que ir lá um Black Hawk, como diria Nuno Melo, uma merda de um gerador. Ele disse assim. Os Black Hawks, passou uma semana a falar em Black Hawks. Black Hawk, aquilo até parecia Black Hawk. Black Hawk. Ok. São os helicópteros que comprámos aos Estados Unidos. Comprámos helicópteros e compramos imensamente. Sim, mas estás quase a dizer outra coisa. Eu sei muito bem, mas o Ministro também diz, eu também posso. Black Hawk. Passamos dias e semanas todos contentes a tirar fotografias ao lado da merda dos helicópteros e dos radares e dos drones e não sei o quê. Dos drones. E depois, onde é que eles estão? Pois é. Onde é que está a merda do helicóptero? Vais falar das portagens? Eu sei que finalmente, depois de se falar muito sobre isso, o Governo cancelou as portagens durante uma semana. Mas e os radares? Não foi o Governo. Estão ativos. Não foi o Governo? Foi a Brisa? Brisa. Eu vi essa notícia. Sim, mas as pessoas tiveram que se queixar. Até o ministro... Não, claro, mas é que em tudo as pessoas têm que se queixar. Tudo não falha, dá nada. menos portagens para recuperar dinheirinho. Já no apagão foi a mesma coisa. É porque eles têm os painéis e têm baterias. Mas estás a ver? Mas se os radares estão a funcionar? Essa é outra... Por acaso, acabar com as portagens da A8 é uma coisa que deve causar um rombo nas contas? Deve. Mas é uma proposta do Ventura. No caso da A8... A8... É muito parecida com todo o programa do Chega. Aquilo é caro. Não sei se vocês costumam fazer A8. Não, nem nós nem ninguém. É cara e é Estou a brincar. É cara e é terrível. Baixa a A8. Tem uns troços acho que é o que eu gostava. Não, mas tem olha, lá está uma coisa que a tempestade podia levar. Por acaso eu fazia bastante A8. Em certa altura da vida fazia bastante A8. Mas tens aí um bom exemplo. As portagens têm meios, mecanismos, com painéis, com baterias, para se manterem. Foi no apagão, foi agora. Uma pessoa pergunta assim, e essa é a exigência que uma pessoa tem que ter com um governo, nas localidades, eu já vou à junta de freguesia, não vou mais longe, quer dizer, não vou exigir mais do que isso, mas como podem existir cenários destes, seja um temporal, seja um sismo, será que as juntas de freguesia não devem estar todas equipadas com sistemas como uma porra de uma portagem? Do que eu li... Pronto, e assim o Presidente da Junta ligava para a família e dizia, está tudo bem com a sua mãezinha, está tudo ok. Pronto. Ou seja, o facto de, na Europa, num país que gasta dinheiro em mundiais, o facto de juntas de freguesia, de localidades, ficarem completamente isoladas. Do que eu li foram os hipermercados que sustentaram muitas pessoas para carregar telefones, para tudo. Havia continentes... O verdadeiro Estado português, não é? Pois, havia continentes cheios Pingo Doce e o continente. Pessoas... Exatamente.
É assim, ainda temos um tempinho de ir para o próximo tema, não sei se querem... Temos outro tema. Temos... Qual é que é? É as presidenciais. Esse. Ok. presidência. Vai ser muito breve, mas... E também há Também acho que toda a gente farta do assunto. Eu acho que toda a gente se está a esquecer que há Está quase, eleições. pessoal. Para a semana já acabou. Temos que mostrar entusiasmo, sim. Entre entrevistas, algum aproveitamento político de tragédias, apoios e não muito mais, parece que já ninguém quer muito saber desta segunda volta de eleições e muitos têm razão para isso, não é? O país está obviamente preocupado com esta onda de temporal que o assola e há uns candidatos que se aproveitam e outros um bocadinho, mas assim não tanto, ou não tão óbvio como o outro. No entanto, nada os impede de fazer a sua ronda pelos canais de televisão. Entrevistas individuais já não se pode ver, nem um nem o outro na televisão, acho. O André Ventura começou mais cedo, agora o António José Seguro está a ver se o apanha, e que não diferem muito do modelo de frente a frente que tiveram, não é? Porque aquilo não foi frente a frente nenhum, foram entrevistas individuais, que é o que eles agora estão a fazer por todos os canais. Zé Pedro, eu acho que já falaste muito, deixa-me ir para outra pessoa. Johnny, tu achas que esta indiferença, nós falámos aqui da importância da abstenção para ver como é que isso vai ter impacto na eleição, achas que esta indiferença ainda maior, ainda por cima com este tema e as tempestades, pode favorecer o André Ventura? Eu por acaso acho que o António José Seguro teve lindamente e tranquilizou muito pelo menos o meu voto neste tema da tempestade, porque foi direto ao assunto, calmo, geriu a campanha com seriedade. Lá está, eu acho que as pessoas confundem um bocadinho e demais qualquer pessoa minimamente pública com figura de Estado. Um líder da oposição, um líder do governo, um Presidente da República tem que ter uma postura super sóbria perante uma catástrofe. Um comentador não tem. Não é a mesma coisa. E uma pessoa com responsabilidades executivas tem, obviamente, sobre aquelas pessoas, ou responsabilidades de representação sobre aquelas pessoas que são afetadas pela catástrofe, tem, obviamente. Aí até pega um bocadinho nas responsabilidades que eu tenho, não é? Eu tenho responsabilidades de representação sobre um eleitorado. Perante o meu eleitorado eu estava tranquilo. E para mim isso chegou-me. Ou seja, isso foi a minha preocupação de manhã, isso foi a minha preocupação durante a noite, e para mim isso chegou-me para chegar aqui e dizer, olha, esta tempestade para mim... Mas as pessoas têm que parar de confundir estes planos e responsabilizar as pessoas por coisas que não têm nada a ver com elas. O António José Seguro não confunde esses planos e eu gosto disso. E também não se confunda ele próprio com um comentador. Para as pessoas que estão um bocadinho saturadas do estilo de Marcelo Rebelo de Sousa também é interessante. Mas, e aqui eu queria trazer isto hoje porque gosto de me solidarizar com os meus amigos, para concordar com eles sobre a falta de credibilidade a que as sondagens se prestam. Eu acho que as sondagens desta semana, que vêm dizer que afinal a coisa está mais próxima, apesar de continuar a não estar próxima, porque há mais indecisos ou brancos e nulos, mas a proporção de resultados continua exatamente a mesma, ou seja, continua um com o dobro dos votos do outro, portanto não muda nada. E ao mesmo tempo fica-se com esta ideia da coisa está a apertar, atenção, se calhar não é certo, não sei o quê. Isto para mim é... Pronto, são as sondagens a querer fazer dinheiro, não é? É o que acontece em todas as eleições. Já aconteceu em várias desde que eu me lembro, que é o dia da eleição começa-se a aproximar, as pessoas não estão a prestar muita atenção, é preciso gerar cliques, portanto, as sondagens não se a aproximar, isto aqui agora. Acho que é isso. Se não for, pronto, o André Ventura vai ter um resultado melhor do que as pessoas esperavam, mas parece-me que é isso e cansa-me um bocadinho. Não seja melhor, pode ser é que o do António José Seguro não seja tão bom. Mas uma coisa quer sempre dizer a outra, só há duas hipóteses mais de ou voto. Menos. Uma coisa quer sempre dizer a outra. Se uma pessoa votar em branco, continua a contar a proporção. Certo, mas sendo que a expectativa é António José Seguro ter muito e André Ventura ter aquilo fixo, se vai haver mais brancos, normalmente sai do António José Seguro. Portanto, o António José Seguro tem um resultado pior, não necessariamente André Ventura tem um resultado maior. Mas aumenta a proporção do André Ventura. Uma pessoa que ia votar. Sim, claro, certo, mas está... Ok, sim, já percebi. Eu gostava muito que o António José Seguro tivesse 3 milhões e 800 mil, até tivesse 4 milhões de votos, até gostava que tivesse 6. Mas... Não 11, quase ilegal. Sim, no sentido de toda a gente que votasse nele, mas, e votaram só 6, mas se quiserem votar 11 também acho lindamente que votem 11 milhões de pessoas no António José Seguro. Mas parece-me que ele está pela
pela cobardia do centro-direita maioritariamente, mais ou menos fadado a ficar nos 3 milhões e pouco. Isso pode ser uma coisa pouco representativa, pode ser só 60%, pode ser 65%, mas pode não ser o dobro do André Ventura, que eu acho que mandava uma mensagem importante. Eu, acima de tudo, gostava que ele tivesse 76,5%, não é? Sim, tu já disseste isso nas outras semanas. E farei por isso e continuo a fazer por isso, mas de facto acho que há muita gente... Mas pronto, acho duas coisas. Acho que há muita gente que não vai ter essa coragem do voto expresso em António José Seguro, mas também acho que há muita gente que vai ter. E nessa muita gente que vai ter, aproveitando porque eu publiquei hoje um artigo no Expresso sobre isso, essa muita gente que vai ter pode desbloquear uma coisa na cabeça delas, que eu também penso que me vai acontecer a mim, que é a capacidade de votar num militante do Partido Socialista. E se a direita continuar entre a incompetência e o namoro com o Chega, e se estas pessoas perceberem que há pessoas do PS que não são o diabo, principalmente na minha geração, em que eu acho que isso é muito comum, porque pronto, o PS é que foi o partido de governo, portanto a coisa contracultural era ser contra o PS, esta eleição pode servir um bocadinho como aquela coisa das drogas de entrada. Droga de entrada de muita gente no centro-esquerda. Mais do que as pessoas só falam da droga de entrada na extrema-direita, não é? Das 300 ou 400 ou 500 ou 600 mil pessoas que vão votar no André Ventura pela primeira vez. Eu acho que a droga de entrada de 2 milhões, que se calhar vão votar no PS pela primeira vez, ou numa pessoa do PS pela primeira vez, pode ser uma coisa relevante e lá está. Era uma coisa evitável se o Montenegro tivesse dito não, isto agora é o candidato do PSD também. Agora é o candidato de Portugal inteiro, pronto, é o que é. Que foi o que o Cavaco fez com o Mário Soares, e depois o Mário Soares teve 70%, e depois chegou às legislativas e o Cavaco teve 50%, ou seja, deu-lhe um abraço de urso e ficou com os votos. Aqui o Montenegro disse, não, atenção, separar as águas, eu não estou representado por nenhuma destas forças. O que é que isto pode querer dizer daqui a pouco tempo ou a algum tempo, se houver legislativas, é que as pessoas também não se sentem representadas por aquela força porque 100% das pessoas não votaram em nada daquilo. E isso pode ser uma oportunidade para o PS, e para mim é o grande explicado este desastre que foi esta escolha do PSD e da IEL e do CDS de não apoiarem António José Seguro. Zé Pedro, tu achas que vai haver uma mobilização no domingo e, conforme o Johnny estava a dizer que isto é só as sondagens a assustar, já sabemos que são inimigas, não é preciso estares aí também a fazer esse discurso outra vez. É só porque eu não queria que vocês façam sondagens, que eu sei que tu aí demoras. Não vou bater no ceguinho das sondagens. Eu estou um bocado preocupado, quer dizer... Não sei se essa expressão ainda se pode usar. Como assim? O quê? Bater no ceguinho. Não pode. Isto não era aquela coisa do pano de expressões que agrediam animais? Não, mas eu continuo a cantar Atirei o Pau ao Gato. Porque eu espero... Mas eles tinham uma... Eu espero que a sociedade mantenha a inteligência de perceber que atirar o pau ao gato é literalmente atirar o pau ao gato, pá. É o que eu estou farto de dizer. As figuras de estão todas a morrer. Quer dizer, há um dia em que a ironia deixou de existir porque as pessoas não as interpretam, não é? E é isso e tanto. Eu acho que tu tens é que parar de olhar para as 4 pessoas na internet não, é não percebem a ironia. Acabou de dizer as cajas que não se pode dizer bater no ceguinho, não é? Portanto, Não, ela disse ela lançou o debate. Mas esse debate não é, são 4 pessoas. Ela quis refletir, mas é isso que se espera. Vamos lá ver uma coisa. Voltando aqui à vaca fria. Pode ser vaca fria? Eu também não sei. A vaca em hipotermia. Desde que não seja assim, desde que não seja um perigo para a saúde da vaca. Exatamente. Não. Porquê eu estou preocupado? Eu estou preocupado. Quer dizer, depende, qual é que é a mensagem por trás da vaca fria? É porque e depende já se a própria morreu... vaca também é uma figura de estilo, se eu me estou a referir a alguém, por exemplo. Ou seja, a figura de estilo é sempre uma grande. O que é que se diz vaca fria? Volta-me dar vaca fria. Olha, boa pergunta. Pois, Já vou pesquisar. Sim. Mas olha, agora vou ficar a pensar nisso. Ok. Ok. Deixa-me lá dizer. Sim. Eu estou preocupado. Deixa-me lá falar um bocadinho. Eu estou preocupado e tenho que admitir que estou, confesso, porque repara, o fim de semana não vai ser bom também em termos meteorológicos. Já para não falar de que há uma parte do país que está, enfim, abraços com coisas mais complicadas na sua vida. Não digo que o futuro do país, sobretudo o futuro dos 5 anos de mandato do chefe de Estado, não sejam muito sérios, que são com certeza, e até porventura mais do que uma tempestade, até porque durante esses 5 anos. Porventura não, pois porventura também não se pode utilizar. Não se pode dizer nada. Não se pode falar nada. Haverá muitas tempestades durante estes 5 anos também, portanto é muito importante, mas as pessoas estão muitas a lidar com problemas sérios nas suas vidas e que vão ter que aproveitar o fim de semana para ir ver a família, para ir ter que fazer coisas. Eu, de certa forma, estou preocupado. Já para não falar também do próprio clima. Portanto, estou preocupado com a abstenção.
A abstenção também naquele eleitorado de centro-direita, não é? Que não conseguiu ainda perceber o que está em causa e acha que é um bocadinho indiferente e tudo isso. Ok, pronto. Há pessoas que têm que, de facto, bater com os chifres no chão. E aqui não quis dizer a outra expressão para perceberem certas coisas. Chamar as pessoas cornudas. Pronto. Mas a campanha de António José... A campanha de António José... Termino apenas com uma leitura sobre as duas campanhas na segunda volta. Acho que André Ventura foi André Ventura, já se sabe, utilizou há poucas semanas o caso de uma rapariga com uma doença terminal gravíssima, conseguiu utilizá-la para os seus vídeos na internet, agora utiliza a tempestade. Há vidas que são indecorosos. Repare, eu não digo... André Ventura, pela primeira vez em 6 anos que está na política, fez algo de útil, não é? Quer dizer, uma pessoa pode dizer assim, mas é para caçar votos. Está bem, mas antes disso do que estar a espalhar ódio. Ao menos está a cartar com água. Ou espalhar braças para depois as apagar? Exatamente. Um raminho, pois é. Portanto, aquilo foi útil, não é? Agora, o meu problema é que eu olho para um vídeo em que vejo 40 pessoas a olhar para um mar a carregar coisas. E eu digo assim, bom, se o candidato, e se o partido, e se toda a gente ali estava motivada para ajudar uma população, então não deviam estar 40 a olhar para um a trabalhar. Quando estão 40 a olhar para um é porque é uma encenação, e uma encenação é moralmente condenável, e foi o que ali se passou. Mas isso é André Ventura a ser André Ventura, já não vale a pena. Quer dizer, olha, chover no molhado, pode? Chover molhado, não chover no molhado, pode. Depende de quem for o molhado. Exatamente. António José Seguro, se me estás a ouvir, porque eu gosto muito de falar aqui à maluco para as pessoas, ele tem que ser mais simpático. Tu és aquele senhor que fala para a televisão, a achar que os senhores estão a ouvir. Sim, É o Rui Santos. António José Seguro tem que ser uma figura mais simpática, mais ativa. Mas olhar para a câmara. António José Seguro ficou também, é uma das localidades sem energia no país. Está muito... Low energy seguro? Eu percebo o estilo. Atenção. Mas alguém que, à volta de António José Seguro, nesses últimos dias que faltam, mostra mais energia, um pouco mais no debate foi muito antipático, não estou a dizer com o adversário, estou a dizer que com os jornalistas, à saída foi muito antipático, é antipático quando fala, é sempre uma pessoa cinzenta, sombria. Estás a falar de quem? Diga? Estás a falar de quem? Do António José Seguro. Portanto, nesta reta... Estás a ser irónico? Não estou. Nesta reta final da campanha... O que tu achas que ela é um vivaço? Não, mas antipático. Muito antipático. Desculpa, a mesma resposta que está para os jornalistas não é uma pessoa simpática, não é? E, portanto, tem que fazer um esforço para mostrar mais energia. Eu não digo que o Presidente da República tenha que ser simpático, atenção. Sim, mas tem que estar um bocadinho menos agastado. Não tem que ser likeable, sim. Ele está a viver isto com peso. A pessoa tem que ter mais, quer dizer, mais força, e mais está cansado, ele não sabia que ia levar com mais 3 semanas de campanha. Esse é o meu apelo, porque há tempo. Porque há tempo. Eu vou-te dar um exemplo também sobre esta questão de estarem a gerir um bocadinho mal a campanha. Um dos vídeos que eu encontrei, que eu vou vendo os vídeos de um e de outro, do que fazem, porque hoje em dia as redes sociais até têm muitas vezes mais alcance do que as próprias televisões, não é? E um dos vídeos... As televisões já não estão lá a passar a campanha. Pronto. Sim. E um dos vídeos que escolheu a campanha de António José Seguro era aquela parte em que ele diz que não quer debater com o outro. E eu pergunto, mas isto é uma mensagem com força, independentemente de ter razão ou não. Não é isso que eu estou a discutir. É uma mensagem de força. Quer dizer, o outro passa os dias com a sua retórica, ainda falei no início de retórica. Porque há pessoas que podem achar, tipo, não, este gajo quer trabalhar, não quer estar aqui só em debates, quando o outro muda de opinião. Eu acho que isso é uma mensagem forte de início de debate. É preciso um bocadinho mais de garra. E dizem-me, quem o conhece, que ele até tem, em termos de trabalho, sim. Às vezes até demais, porque consegue arranjar alguns conflitos, portanto que a demonstre, que não seja também esta insignificância. Ele pode também estar cansado, pode estar nervoso também. Mas ele vai ter 5 anos muito cansativos. Ele não pode estar cansado com isto. Se ele está cansado com uma campanha presidencial... Zé Pedro, tu sabes perfeitamente que os dias seguidos de uma campanha não tem nada a ver com o Presidente da República. O outro mostra todos os dias que parece que cheirou coisas, não é? Que acorda nem dorme. O Marcelo, mas ele... Não digo o Marcelo também, por acaso. Mas eu estou a falar da Ventura. Quer dizer, ele que se quer ser Presidente da República não pode dizer quem a Ventura tive refluxo, desculpa lá. Por acaso é bom como Presidente da República esteja um bocado sempre a dormir. É uma função... Olha, Mário Soares que dormia à sesta e... É uma função para estar um bocado sempre a dormir e de facto... descansar a repousar. Para terminar, vou perguntar à Maria Escaja se também estás preocupada com a eventual abstenção e se achas que é ainda uma eleição ganha, como toda a gente está a dizer, não é? Ou se por toda a gente estar a dizer isso, olha para o clima, olha que isto está ganho, não vou. Eu não gosto muito de eleições ganhas, porque lembro-me quando Medina já tinha ganho a Câmara de Lisboa e estamos no segundo mandato de Moedas. Portanto, eleições ganhas é um trauma que eu tenho. Certo. Eu acho bem que as sondagens agora estejam a dar uma margem mais pequena, porque pode ser que faça com que as pessoas vão votar. Eu acho que quando as margens são muito grandes, as pessoas sentem-se muito confortáveis e pensam,
não vale a pena irem votar porque já está garantido, porque o voto não vai mudar nada, porque é só mais um, e depois acabamos com situações como o que aconteceu em Lisboa, e já aconteceu noutras zonas e noutros sítios e noutras eleições. Portanto, eu fico contente que as sondagens estejam a alarmar um bocadinho mais as pessoas, para ver se elas saem de casa no domingo. É certo que vai estar mau tempo, é certo que provavelmente ainda vai estar a tempestade de Leonardo, penso. Já não sei os nomes, desculpa. Não, o Leonardo é amanhã, mas domingo também estamos em tempestade. Não sei se ainda é a Leonardo, porque às tantas uma pessoa já se perde. Mas era bom que as pessoas fossem votar, que enfrentassem a chuva. Preocupa-me também as condições de voto das pessoas vítimas de depressão Christine. Que sabem onde é que vão votar, foram informadas dos locais de voto. Há locais de voto habituais que não vão estar operacionais. Eu sei que o voto antecipado, para eles, houve mudanças de local, portanto, se calhar deve ser a mesma coisa. Pois, eu preocupo-me é que as pessoas saibam e que tenham condições para poderem ir votar, e que não tenham que estar a segurar lonas para não lhes chover em casa, não é? Não parece que o governo esteja muito preocupado também com os votos, mas lá está, o governo também não está muito preocupado no geral. Mas é uma fatia grande da população, é muita gente, e que gostava que houvesse condições materiais e de segurança para essas pessoas poderem ir votar. Sobre vaca fria, voltar à vaca fria vem de um prato. A vianda fria é um prato com que se iniciavam as refeições e ao qual não era costume voltar-se. Portanto, quando se voltava à vaca fria era uma coisa que normalmente estava posta Era a de lado. entrada, a francesa. Não, era, não se voltava, e então a expressão é daí. Olha que bem. Ficou certo. Achei que ia ter mais graça. Não tem muito. Pronto. Terminada a reflexão. Mas desculpa, esclarecemos se a vaca está viva ou não. Não está. Não está. Não está. Já está em carne. Pronto, já está em carne. Terminamos assim a reflexão e vamos então mandar as pessoas a um sítio, ou vários, não sabemos. Vai, mas é pró. Quem é que está pronto para mim? Maria Escaja. Maria Escaja. Pronta para este tema. Então, além de mandar as pessoas irem votar, vou mandar as pessoas ao concerto Amor ao Centro, de que eu falei no início deste podcast. Será de 11 de fevereiro na Casa Capitão e conta com Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, Inês Apenas, Yolanda, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, Jura, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Michael Naito, Surma, Extinto, sendo que vários destes artistas são da zona e têm famílias e amigos e casas afetadas pela tempestade, e ainda haverá DJ sets dos membros de Bateu Matou. E pronto, venham, comprem bilhetes, mesmo se não puderem ir, comprem bilhete na mesma. Todo o dinheiro dos bilhetes, cada bilhete custa 20 euros e o dinheiro dos bilhetes reverte na íntegra para duas associações, a Atlas e a Sharing Love. E há também um GoFundMe para quem quiser dar mais ou para quem não puder ir, mas quiser contribuir, que pode ser tudo encontrado na página de Instagram amor.ao.centro. Zé Pedro, que festividades temos ou conselhos culturais? Tenho sugestões que me foram sugeridas para não variar. Sugestões que te foram sugeridas? Sim, mas gosto muito. Neste caso, uma homenagem a João Canis, que partiu recentemente nestes dias atribulados. É uma retrospectiva da TV Cine. Passa quando? No domingo. Portanto, a pessoa vota, depois a pessoa vai para casa ver a retrospectiva. Estou a dizer isto, não sei que horas é que é a retrospectiva, mas aí pesquisar. Porque as pessoas também têm que fazer alguma coisa, não é? Exato, Pronto. não podes fazer o trabalho todo. Ora bem. E depois, as outras recomendações todas são para, de facto, e sobretudo uma vez que nós percebemos que temos um governo, que as que agora estava a dizer, já se o que eles não se preocupam. Eu não digo que não se preocupam. Eu até acho que o governo deve estar a fazer o melhor que sabe. O problema é que o que sabe é isto. Agora, quando assim é, acho que temos que fazer um esforço mesmo em termos de sociedade para ajudar, para apoiar, para correr. Neste caso foi-me enviado o vídeo. E para outras coisas começadas em A. E para outras coisas começadas em A? Sim. Queres... Não. Pronto, ok. Estudar, apoiar, a correr. Exatamente. E tudo começar por A. E depois por ordem alfabética, para o B, C, por aí fora. Mas neste caso foi-me enviado um vídeo do autarca de Ancião, que eu agora não vou cometer o erro de outra vez, portanto, da região de Leiria, do distrito de Leiria, mas que neste caso é a pedir lonas, portanto. E sobretudo para as pessoas não serem enganadas, porque nestas alturas há, de
facto, há pessoas a roubar gasóleo de geradores, portanto tudo é possível. Ir às páginas, muitas vezes... Se calhar é o ministro. Pode ser o ministro. Ele foi tirar ao gerador para dar a uma maternidade. Anda lá a chupar coisas em Foi ao Leiria. centro de saúde e tem aqui um bocado de gasóleo. Mas as páginas oficiais das autarquias dos municípios muitas vezes é uma fonte fidedigna, não é? Porque claro que há muita gente a aproveitar-se disto. Neste caso era ancião, precisa de lonas, mas muitas outras terras precisam de muitas outras coisas. E acho que, como digo, quando se percebe esta inércia do Estado, então a sociedade tem que entrar, e os portugueses são solidários, isso não há dúvida, são fonas, mas depois são solidários quando há estas crises, e portanto nos próximos dias ajudar. Em Lisboa também eu sei que há muitas freguesias que estão a receber para enviar depois para lá, para quem não quiser ir lá diretamente. Ir para lá diretamente às vezes também pode prejudicar um bocadinho certas operações. Portanto, estudar um bocado o assunto e ajudar, porque é preciso. João Maria Joaninho? Ora bem, eu para além de me associar a estas recomendações dos meus colegas de ajudar as pessoas e votar, que é importante votar, vou agora pegar numa tradição lisboeta que está a surgir, que é pessoas que não sabem propriamente pôr música no sentido técnico, mas põem música muito boa, que nós também já fizemos, portanto também é uma piada autodepreciativa, mas que comentam política, e nós no sentido técnico houve um esforço. Mas calma, não é? De 2 pessoas. É um trabalho sério que nós Pedro desmerecemos. contribuiu com uma sugestão musical muito boa. Não sei se te Foi lembras. só uma, mas foi uma. Não, É, o Zé bateu. Pedro contribuiu com uma sugestão musical que foi dos melhores momentos Os melhores momentos da É noite. verdade. Mas isto para dizer, nós damos mau nome àquela atividade, mas é divertido. E eu Tu dás gosto. mau nome. Principalmente eu. Portanto, há 2 DJ sets pré-eleitorais na cidade de Lisboa. Dizem-me que o da manhã, em quinta-feira, dia 5, na Musa de Marvila da Lei da Paridade, desculpa Zé Pedro, vai ter uma surpresa cómica. És É o tu. que eu posso dizer, e não sou eu. Não és É, tu. apesar de eu ir a lá- Ministra da Administração Interna. Aparece em contexto de invisibilidade. Podem sempre Isso dizer. era épico. Atenção, a Ministra pode estar aqui neste podcast agora, só para Em vos contexto escondido ali. de- Está aqui assim. Também Pairar. Choutores, Francisco Mendes da Silva e Pedro Adão e Silva, 6 de Fevereiro, Ai, é no verdade, Jamaica, das 11 da noite às 4 da manhã. Também tem qualidade. E também recomendo, também sou capaz de ir. Pronto, e olha, de resto, façam todos o vosso serviço Olha, patriótico. a última vez que fui a um evento do Pedro Adão e Silva e Francisco Mendes da Silva, Correu muito mal para ti. não, conheci o Pedro Nuno Santos, a quem desejei boa sorte para as eleições, e ele perdeu-as. Então Pois. deseja aventura. Olha, eu acho que ele não vai. Ele não vai. Ele é um bocado careta. Ele não vai. Ele é um gajo mesmo chato. Também estava lá a Ele- Bárbara Guimarães, que eu disse que ela estava muito bonita. Bem, eu te queria só dizer às pessoas para fazerem também o seu serviço patriótico, principalmente aos lisboetas. Amanhã António José Seguro vai fazer um comício em Lisboa, Tu vais? e quem não for é o ovo podre. A que horas? preciso. Olha, num sítio que tu gostas muito, no Fórum Lisboa, Também é sempre no Fórum às Lisboa. 9h30 da No noite. Fórum Lisboa, às 9h30 da noite. Antes de ir para a Musa de Marvila, pronto, para mim já é caminho, não é? Pronto, aproximo-me um bocado de Marvila e depois é só ir para Marvila. Pois, estou a ver. Questão. Ora bem, eu vou sugerir às pessoas irem ouvir o grande álbum Rumours dos Fleetwood Mac, que fez anos agora, já tem várias décadas, do álbum dos anos 70, acho que é de 1977. Vão ouvir, é um grande álbum, e especialmente para ouvir à chuva. Quero mandar um abraço de muito apoio para as pessoas ainda com dificuldades, e vemo-nos para a semana. Tu também vens, Desculpa, não? deixa-me- Ou coisa do Aonde? seguro. E está seguro, não sei Eu o que nem é que se ouvi, grita pelo desculpa. seguro. Deixa-me só acrescentar Mas- um apelo a que as Qualquer pessoas se voluntariem também para ir ajudar no terreno, nas zonas afetadas pela tempestade. Há formulários para se inscreverem. O SOS Tempestade e o SOS Leiria têm essa informação, portanto juntem-se. Obrigada por nos ouvirem em todas as plataformas. Até para a semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.